Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Miss Mason. O nosso principal objetivo aqui é fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador, que busca uma educação viva às crianças ao seu redor. Então, aqui você vai encontrar artigos originais da Parents Review, trechos dos livros da própria Charlotte Mason e uma discussão entre eu e a Janice, onde a gente traz essas ideias e conversa sobre elas de uma forma mais prática, mas como sempre nós encorajamos vocês a beber direto da fonte e direto nos livros escritos pela Charlotte Mason, que nós já temos traduzidos pela editora Ideias Vivas. E por isso, o nosso artigo de hoje é sobre um tema importantíssimo no método de educação de Charlotte Mason e está naquela descrição da série dos princípios que ela faz em todo o começo de cada um dos livros da série Educação do Lar. Nós já falamos de alguns princípios com vocês aqui, como as crianças nascem pessoas, as 3 ferramentas educacionais, o papel do professor e a inatividade magistral. Então, se você não escutou esses episódios ainda, volte a alguns episódios anteriores que vale a pena você conferir a base desse princípio. Nós estamos estabelecendo a base da filosofia aqui com vocês para depois seguir avançando. Você já parou para pensar que a verdadeira educação não está nas matérias, mas nas conexões que a criança cria com o mundo ao seu redor? Hoje nós vamos mergulhar em uma das ideias mais profundas e bonitas de Charlotte Mason, a de que a educação é a ciência das relações. Mas o que isso quer dizer de forma prática e como entender essa visão vai mudar a forma como eu ensino, né? Para que a gente não fique só aqui na filosofia. Nesse artigo, escrito por Owen, vocês vão ver que começa assim: as funções do ser humano em educação são formar bons hábitos e assimilar ideias. Então, o tempo inteiro, o estudante que está sendo educado, a criança que está sendo educada, ela está formando hábitos e assimilando ideias. Quer você se preocupe com esses hábitos ou não. Quer você se preocupe com essas ideias ou não, ela vai estar formando hábitos e assimilando ideias. O que acontece com a mente da criança, que é um solo fértil, se você não plantar, não semear, você é aquele que inspira. Lembra que nós falamos no episódio dos papel dos pais, o papel dos professores? Se você não semear boas ideias, o que acontece com um terreno fértil que fica limpo, com nada plantado? Enche de erva daninha. Então, enche de maus hábitos, pode encher também de más ideias que vão sendo assimiladas, porque a mente da criança, a mente do estudante está sempre buscando ideias para assimilar. Então, na continuação do artigo, ele continua falando assim: os deveres do educador são colocar a criança no caminho de receber ideias para que possam ajudá-la a estabelecer as relações necessárias e atentar que a criança forme bons hábitos. Então, se o estudante, o ser humano que está em formação, a criança que está sendo educada, vai estar formando hábitos e assimilando ideias, o seu papel enquanto educador é colocar esse estudante, esse ser eterno, essa criança que é uma pessoa no caminho das ideias que vão ajudá-la a desenvolver as relações necessárias e atentar que os bons hábitos se formem. Agora, o tema do nosso podcast hoje, que é a ciência das relações, nós vamos falar sobre quais são essas relações necessárias, de que forma prática você pode focar no desenvolvimento dessas relações que estão sendo desenvolvidas com a criança. Então, vamos lá, né, Mari? Eu estava pensando aqui que a gente pode, entender a ciência das relações como um poder de conexão, né, como que, através daquilo que a gente está trazendo para a criança o que ela está experimentando e nós mesmos, através das nossas experiências e vivências, a gente forma conexões. E a Charlotte, ela vai dizer o que, né, eu só vou frisar o que a Janice já falou, que a educação é um processo de formar essas relações com conhecimento em si, com o mundo ao redor, com a matéria, né, e com
próprio criador. Então a Mason acreditava que a mente da criança, ela é um organismo vivo e que o trabalho da educação é nutrir essas conexões e não simplesmente encher de fatos, de ideias. Nós já falamos sobre isso em episódios passados. A gente está de fato eh, incentivando e colocando ela no caminho de diversas ideias diferentes para ela reter aquele conhecimento, aquilo que é bom daquilo, né. E existe, claro, um processo através disso que nós vamos falar mais. E essa ideia é muito atual, né, porque no mundo de excesso de conteúdo, a Charlotte nos lembra que o essencial é aprender a ver essas conexões entre as coisas e não apenas ficar acumulando dados. E a gente vem de uma mente escolarizada onde a gente precisa acumular fatos para passar na prova, para ir para o próximo passo. E a gente vem dessa mentalidade, quando na verdade a gente está observando aquilo ao nosso redor e formando conexões para, de fato, adquirir um conhecimento sobre como que, por exemplo, eu vou subir numa árvore, como que o equilíbrio acontece, como que a gravidade acontece, né. São tantas coisas que a gente pode explorar com o simples fato de eu estar subindo numa árvore e vivenciando aquilo de forma prática. Então, como a Janice falou, existem diferentes relações que a gente vai estar aqui, que nós tiramos desse artigo sobre educação é a ciência das relações, e nós vamos começar a descrever então a primeira relação que nós devemos nos esforçar para apresentar à nossa criança. Muito importante. Então vamos lá, Mari. Primeiramente, o que ela fala aqui, que para estabelecer relações é absolutamente necessário que haja interesse, tanto pelo doador como pelo receptor da ideia. Então, pense que essas relações que a criança está desenvolvendo, essas conexões, elas vêm por qual meio? Através das ideias. E de onde vêm as ideias? Vocês lembram no episódio anterior que nós falamos sobre isso um pouco? As ideias elas vão vir dos livros e das coisas. Quando a gente fala de coisas, a gente também fala do mundo natural, da experimentação, das coisas que as crianças podem observar. E as ideias vêm dos livros, da fonte de literatura, da própria Bíblia. Então, precisa primeiro haver interesse, tanto do doador quanto receptor de uma ideia. Então, quando o estudante ele adquire conhecimento verdadeiro, ele estabelece essa relação íntima para a vida dele, com seja com a natureza, seja com os livros vivos, seja com as coisas que estão sendo estudadas. E ela vai falar assim ainda no artigo: todas as crianças adoram histórias, e se suas lições fossem colocadas diante deles em bons livros, cheios de vida e interesse, eles as amariam tanto quanto as suas histórias. E isso é uma grande verdade. Então, vamos começar pelas 5 relações que é necessário que as crianças estabeleçam. A primeira delas é sua relação com Deus, seja de louvor, de oração, de amor e de dever. Bem no finalzinho do artigo, quando você estiver lendo, você vai ver que ele vai ter escrito assim: as relações com Deus. A ideia de Deus de uma criança deve ser que ele é seu pai, sempre perto e pronto para ajudar. Que Cristo é nosso rei e devemos sempre ser leais e amorosos a ele. Que ele é nosso Salvador e Salvador do mundo. As crianças devem reconhecer o fato de que devem obrigações a Deus. Elas devem ler e aprender a amar a Bíblia. Agora você lembra que nós já falamos aqui inúmeras vezes, né, que o principal objetivo do conhecimento para Charlotte Mason é o conhecimento de Deus. Então, a primeira e mais profunda relação é a sua relação com Deus. Mason via a educação como algo sagrado, um ato de cooperação com o Espírito Santo, explicando como a criança reconhece a presença de Deus em tudo ao nosso redor. Então, ao contemplar a natureza, em cada caminhada ao ar livre, enquanto você percebe a magnífica criação do Senhor através de cada pétala colorida daquela flor, lembra que tem que haver interesse tanto do educador, quanto do educando, quanto da criança. Então, quando você demonstra
demonstra o seu maravilhamento diante da criança por aquilo que está sendo observado, por aquilo que está sendo lido. Quando você demonstra o seu temor ao Senhor, quando você demonstra também o seu senso de dever ao Senhor e de que você, nesse quesito, está ali ao lado da criança também como um filho de Deus que deve cumprir as suas obrigações diante de Deus e dos homens. Então, é por isso que dentro do Charlotte Mason em comunidade, nós começamos pelo fundamento, e o primeiro fundamento que é desenvolvido na família é o seu tempo pessoal enquanto educador com Deus. Porque entendendo que você foi chamado a cooperar com o Espírito Santo na educação de seus filhos, não há como você querer ser onipotente e dominar a educação de seus filhos sem o seu próprio relacionamento com Deus estar saudável, porque é do seu exemplo, do seu interesse nesse relacionamento, daquilo que você vive com Deus, que vai jorrar, que vai transbordar sobre os seus filhos. Então, o primeiro desafio dentro do CMC é você estabelecer um tempo de devocional diário, de meditação com o Senhor, de oração, de busca pela sua família, de entender que você precisa estar desenvolvendo esse relacionamento com Ele, para que então você desenvolva o relacionamento do seu estudante. Mas nós também vemos isso da relação com Deus sendo desenvolvida dentro do currículo, quando todas as matérias eu tenho essa oportunidade de olhar para o que Deus estava fazendo na história, para o que Deus estava fazendo no momento em que aquela literatura foi desenvolvida naquele século, quando eu posso olhar para o universo, para as leis que regem o universo, para a ciência e me maravilhar com o que Deus estabeleceu para a Terra, quando eu posso ler a Bíblia como a minha primeira lição de aula do dia, e isso era inegociável nos programas da PNU, sempre começar com uma lição bíblica, porque ela fala que a lição bíblica é a lição mais importante do seu dia. E às vezes você fica lá tão focado na matemática e no português, se fizer matemática e português está tudo certo, mas a Charlotte vai trazer o contrário, a relação com Deus precisa ser desenvolvida primeiro. A criança precisa estudar a Bíblia. E a forma como a Charlotte propõe o estudo da Bíblia ainda é diferente do devocional. E dentro do programa trimestral do CMC, nós temos as orientações para vocês de como fazer essa lição bíblica. Então, o que ler, né? Geralmente é 1 ou 2 livros, dependendo do tamanho do livro, ao longo do ano inteiro. Então, você vai lendo capítulo por capítulo, você vai pesquisando contexto histórico, cultural, você vai tendo aquela conversa, você vai vendo o Senhor trabalhar no coração do seu estudante e aproximando ele, formando o caráter dele realmente como um filho de Deus. Então você tem muitas oportunidades dentro dessa relação com Deus. Eu acredito que essa é aqui, né, já está falando no artigo e é a principal relação, e a Charlotte vai deixar claro que essa é a principal relação que nós devemos nos empenhar para desenvolver. Agora, lembra o seu papel como educador é colocar o estudante no caminho de receber essas ideias. Então, para ele receber essas ideias, você precisa colocar ele no caminho de receber essas ideias. Então, eu queria te propor um convite prático. O quanto dessa relação com Deus está sendo desenvolvida na sua casa hoje? Na forma como vocês levam o dia. Ou o dia passa corrido e as orações só são feitas ali na hora do almoço, na hora do jantar, e é só aquele Senhor, muito obrigado, amém. E isso é a relação com Deus que está sendo desenvolvida na sua casa? Ou realmente há um estudo da Bíblia, há uma leitura, há um devocional em família? Nas suas lições de aula, vocês se preocupam em estudar a Bíblia? Porque é tudo isso que Charlotte Mason vai trazer para o centro do currículo dela também. Mas são 5 relações, né, Mari? Se deixar, eu fico aqui falando só da primeira relação. Vamos para a É nossa muito importante. segunda relação. Sim, é relação muito importante, mas então, a partir desse lugar, como a Janice falou, né, de ver a mão de Deus
Em todas as coisas, a gente tem relação com a humanidade, né. Essa segunda relação é com pessoas próximas e distantes, tanto fisicamente quanto ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Essa relação envolve o desenvolvimento de uma compreensão e uma empatia pelos outros, né. Sejam eles, as pessoas da nossa família, sejam eles as pessoas da nossa comunidade, ou sejam eles pessoas de um outro país que está passando por alguma guerra ou, um desastre natural, e também as pessoas distante em tempo e espaço, as pessoas que viveram no passado, os nossos antepassados. Então Mason defendia que o estudo da história, da literatura, biografias, toda essa riqueza que a gente tem, como forma das crianças aprenderem sobre essas experiências. Elas não podem vivenciar tudo, mas elas podem se colocar no lugar daquele personagem. Isso é uma coisa muito legal da gente ver quando eles estão lendo um livro e eles: "Ai, aconteceu isso". Um exemplo real, esses dias o meu filho, ele está lendo um livro e várias pessoas vêm a morrer ao longo do livro. E ele começou empolgado: "Bah, tô gostando bastante desse livro". "Ai, que bom, filho". E aí daqui a pouco, umas semanas, eu vi ele meio cabisbaixo. "O que aconteceu?". "Ai, a esposa do personagem principal morreu". E no outro, a mãe e o pai dele morreram. E a gente começou a ter algumas conversas interessantes sobre a pessoa, é algo certo que vai acontecer na sua vida, mas o fato dele ter se conectado com essas pessoas através dessa história, se colocado nesse lugar de ter empatia, de pensar: "Poxa, não foi fácil para esse personagem principal, passar por essas experiências". Ele acabou o livro recentemente: "Mãe, eu vou botar". Ele é um livro que a gente usou em aula, mas ele falou: "Mãe, eu vou botar isso aqui na minha prateleira, porque eu gostei muito dele". Então a gente vê que eles têm, essa possibilidade de aprender sobre experiências, culturas e as contribuições das outras pessoas do passado, tanto para verem positivo quanto negativo, né. Por exemplo, no currículo do Charlton Mason em Comunidade, a gente estuda Platão, a gente estuda Plutarco, a gente estuda filósofos que vão trazer ideias que vão falar sobre questões morais, sobre questões filosóficas. Então a gente vem desde cedo lendo, por exemplo, fábulas de Esopo, contos de fada, que já vai dando aquele treinamento moral para os nossos filhos, e quando eles forem mais velhos, eles vão ver, hoje até, né, a Shaw também fala, faz parte do currículo, os eventos atuais. Então a gente vê coisas que aconteceram, por exemplo, a gente está estudando Júlio César, ele como líder, né, como que ele era como líder. Ele era uma pessoa muito popular, as pessoas gostavam dele, e que tipo de ações, que tipo de decisões ele fez, e a gente olha para o nosso cenário atual, a gente olha para as pessoas do nosso cenário, a gente consegue estabelecer conexões e relações, né. Enfim, são todas essas relações que a gente precisa colocar no caminho das nossas crianças ao longo, conforme eles forem crescendo, trazendo o alimento certo no tempo certo, né. Então, como eu falei, isso ajuda eles a terem mais empatia, desenvolver compaixão e um senso de responsabilidade também, de pensar: "Poxa, eu também preciso ser um cidadão que contribui de forma positiva. O que que eu vou fazer? Como que eu vou usar os talentos que Deus me deu para servir a minha família, a minha comunidade? Se eu for chamado para as missões, como que eu vou, né, ver tudo isso nas relações que eu estou formando com a humanidade?". Exatamente, né, Mari? E eu acho interessante aqui que no artigo tem esse destaque para é muito importante que essas relações humanas sejam estabelecidas, porque a verdadeira educação visa o desenvolvimento completo do ser humano. E o desenvolvimento não pode ser completo ao menos que essas relações sejam estabelecidas, né? Então, quais são os dois maiores mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então essa relação com a humanidade, ela também vem desse lugar de amar ao próximo, né. E no artigo ele deixa, assim, algumas consequências, né, se essas relações humanas não são cuidadosamente estabelecidas, as consequências do mal são múltiplas. O interesse e, portanto, a inteligência são limitados. 2, as 2 afeições, amor e justiça, que são fontes de ação na natureza humana, não têm alcance e, portanto, são diminuídas ou atrofiadas.
3, as crianças perdem oportunidades de receber algumas ideias inspiradoras que podem levá-las a serem grandes trabalhadoras no trabalho do mundo. 4, inspiração e estímulo de outros são em grande medida perdidos, né? E aí, para encerrar essa parte da relação humana, ali no artigo, ele vai trazer 3 maneiras que você pode desenvolver isso de forma prática, né? Uma por instrução teórica, ou seja, ensino moral mesmo definido com base nos 10 mandamentos e o conhecimento de si como ser humano e o seu dever de amar ao próximo, de servir ao próximo através da formação de hábitos. 2, através do conhecimento escolar, como a Mari falou aqui, entender que a história, a literatura, a arte, tudo isso são formas de conexão com a história de outros povos, de outras línguas, a própria geografia dos povos. Então, tudo isso está presente no currículo para que a criança desenvolva esse relacionamento com a humanidade também, com o conhecimento do homem. E o terceiro, um esforço prático mesmo das crianças lembrarem que devem cortesia a todos que as rodeiam, o respeito doméstico a todos que estão mais abaixo, bem como aqueles que estão em posição elevadas. Elas devem se interessar pelos pobres, pelos fracos, se um exemplo for estabelecido. E eu lembro que essa questão aqui no livro Pais e Filhos, a Charlotte tem um capítulo que fala, né, a família deve servir aos vizinhos. E quando a gente tinha o clube de leitura, e muitas famílias do Charlotte Mason em comunidade que leem essa parte do livro Pais e Filhos são despertadas, né? O que que eu estou fazendo para servir ao próximo? Então elas começam a pensar em formas. Ah, eu posso servir aos meus vizinhos, talvez fazendo biscoito e distribuindo com as minhas crianças, ou se eu tenho aquela vizinha mais idosa que talvez precise de companhia. Você já pensou que todo idoso ele é muito solitário, né? Porque ele fica muito sozinho. Então, às vezes, eles gostam da sua companhia, de poder conversar com as crianças. Você também pode pensar em formas de levar sua criança em asilos, orfanatos, enfim, desenvolva de formas práticas essa relação com o próximo, nessa relação com a humanidade. Então, pense de forma prática, como que isso está hoje também dentro do seu lar, né? Esse amar ao próximo, esse cuidar do próximo, esse servir ao próximo. E aí a gente chega na nossa próxima relação aqui, que é a nossa relação com o universo, com a natureza e o mundo criado, né, essa terceira relação, ela vem do contato direto com a criação, entendendo que a natureza, como a gente falou anteriormente, ela é uma das formas de você ensinar a criança, não apenas sobre o mundo natural, mas a se deleitar com aquilo que Deus fez. Quando ela observa uma flor, um inseto ou o movimento das nuvens, ela está estabelecendo conexões vivas com a sabedoria que Deus manifesta no mundo natural, né? Assim como o texto de Romanos diz que por meio das coisas criadas, Deus se fez conhecido. Então, você entender que enquanto a criança está desenvolvendo essa relação com as coisas criadas, com a natureza, ela está desenvolvendo esse relacionamento também. E aqui ele vai trazer assim no artigo, né, que há muitos ramos no trabalho da natureza que devem ser conectados o máximo possível. Então, não só o caminhar na natureza e observar, mas a geografia física do seu próprio distrito, a sua flora, não somente saber o nome das flores da rua, mas tudo sobre eles, que a criança conseguir descobrir, conseguir perceber onde eles crescem, quando eles florescem, como são fertilizados, classificá-los, né? Ah, as classes da margarida, a classe da borboleta, não sobrecarregando a criança com um monte de nome, né? Mas com ideias que ela possa receber e que ela mesma possa registrar no diário da natureza dela, que ela mesma possa se deleitar com aquilo, com perguntas que ela possa fazer enquanto ela está apreciando, né? Por que algumas flores têm cores tão brilhantes e outras não? Por que algumas flores só abrem à noite ou exalam, né, aroma apenas à noite ou apenas pela manhã cedinho?
Dentro do Charlotte Mason Comunidade, nós temos os guias de estudo da natureza com os manuais de estudo da natureza. Então, nós temos o tema de estudos da natureza daquele trimestre para que você entenda e fique atento. Então, no manual de estudos da natureza, você percebe ali como eu posso estudar as plantas nesse trimestre, que perguntas eu posso fazer para estimular esse olhar atento do meu estudante. Eu posso olhar lá no manual: nossa, eu tenho essa planta aqui no meu jardim, ou eu tenho essa árvore, eu tenho esse ipê amarelo aqui. O que que eu posso observar sobre ipê amarelo? A verdade é que você não é, a maioria de vocês, né, não são botânicos natos ou naturalistas natos. Eu sei que tem algumas que são, né, e por isso também amam o método da Charlotte, mas o manual de estudos da natureza, ele é usado, né, no mundo inteiro pelas famílias que fazem o método da Charlotte, porque ele te traz essa prática, esse olhar para as coisas, essas perguntas que vão fazer a criança pensar e não dar informações soltas para ela, mas que vão fazer ela pensar, ela refletir e desenvolver essas relações, né, Mari? Sim, e uma coisa que me chamou a atenção no artigo, que a gente já falou aqui quando a gente falou o papel do professor, é ok deixar a criança com esses porquês. Porque ela precisa, isso é muito importante para ela estabelecer essas conexões, porque se a gente só fica e o manual de estudos da natureza é ótimo por isso, porque a gente consegue levar o olhar dela para alguns detalhes daquilo que está sendo observado e instigar a mente dela a ir além. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que a lagarta vai virar uma borboleta? Como que isso acontece? A gente recentemente fez o trimestre de répteis e anfíbios e viu os girinos se desenvolver e virar sapo. E eu tenho certeza que isso despertou muitos porquês na mente das crianças. E é ok a gente não entregar todas as respostas, não despejar toda aquela informação. Isso, na verdade, não ajuda elas a formarem conexões, isso atrapalha. É como se a gente estivesse colocando, eh, pedras, assim, no caminho dela, né, e ao invés de ter um pouquinho de paciência, observar, deixar aquele desejo, né, de continuar buscando e também ser um exemplo, mostrar que nós também estamos interessados, né, como a Janice falou no início, tem que ser das 2 partes. Então, às vezes, a gente dizer: "Nossa, é verdade, eu volta e meia faço isso, eu não tinha percebido", ou "E que interessante como que esse animal tem uma característica uma cor diferente, ou a gente vai observando tanta coisa e acaba virando um hábito para nós, pais e educadores, da gente manter essa mente ativa de querer saber os porquês e não correr para o Google ou para o ChatGPT e simplesmente fazer o nosso registro e dali a um tempo voltar e a gente vai achar essa resposta. Várias vezes a gente, depois de um tempo, e aí a gente vê o poder dessa conexão, o poder dessa ciência das relações, né. Exatamente, Mari. E isso já puxa a nossa próxima relação também, né? Exatamente, que é a relação com o conhecimento em si, aquilo que nós chamamos no mundo Charlotte Mason do banquete de ideias. A Charlotte via o conhecimento como um banquete para a mente, né, assim quando a gente às vezes tem, por exemplo, uma festa, uma ocasião especial, a gente prepara pratos diferentes, pratos variados, e isso é como que a Charlotte vê a educação das crianças. Ela defendia que as crianças deveriam ser expostas a uma vasta gama de conhecimentos e ideias. Isso não significa que a gente tem que reter eles, não, a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a colocar elas nesse caminho, a expor elas a esses conhecimentos e ideias, sem a pressão de uma memorização mecânica. Essas relações elas são cultivadas através da leitura de bons livros, dos livros vivos, né, que são textos ricos e envolventes que engajam a mente do leitor e não através de textos secos, né, que a Charlotte Mason vai falar de serragem, é como se a gente estivesse alimentando as crianças de serragem. Quem quer alimentar os seus filhos de fatos secos? Então o objetivo é inspirar um amor pelo aprendizado ao longo da vida, por isso que é importante a gente ter esse cuidado de como que a gente serve esse banquete de ideias e o que que a gente está usando. E saber avaliar também, assim, poxa, eu estou tendo dificuldade de ler um livro, mas nossa, as meninas do CMC disseram que esse livro está no currículo, tem que usar. Então a gente começa a observar outras coisas. Como é que está a atenção da criança? Qual o momento do cronograma que esse livro está sendo lido? Ele está sendo
lido depois de uma matéria maçante, talvez a gente precise ter uma troca. Então, como vocês veem, essas ciências das relações, elas acontecem o tempo todo e a gente tem diversas ferramentas que vão nos ajudando a colocar as crianças no caminho dessas relações e a forma, né, o deleite pelo conhecimento por si só. Então, essa é outra relação importante que a gente precisa lembrar, que a mente se alimenta de ideias vivas e não de fragmentos, né? Cada disciplina, tudo aquilo que a gente estuda com os nossos filhos e os nossos estudantes é uma oportunidade deles se conectarem diretamente com essas ideias e formarem essas relações. É bem isso, Mari. E dessas relações com as ideias, né, com aquilo que está nutrindo a mente, com o conhecimento, é que ela busca desenvolver no estudante o amor pelo aprendizado, para que, assim como ela cita muito aquela frase do Francis Bacon, né, para que os estudos sirvam para o deleite do seu estudante. Então, reflita sobre isso também. Como está a relação do seu estudante com o conhecimento hoje? Não quer dizer que ele precisa amar todas as disciplinas de aula, todas as matérias que ele estuda, porque também entra aquele lugar de entender o que é o seu dever, né? O seu dever é estudar disciplinas que são necessárias para a vida dele, mesmo que ele não goste delas. Mas que os estudos vão se tornar um deleite quando eles são aplicados da forma certa. Mesmo aquela lição mais difícil, ela se torna uma oportunidade para a formação de hábitos, para estabelecer essas relações. Então a gente chega na nossa quinta e última relação, que a gente não quer deixar esse episódio tão longo quanto os últimos, né? Que a gente só foi aumentando a duração do tempo do episódio aqui com vocês. A quinta relação é a relação consigo mesma, ou uma relação dinâmica ou material, como ela fala no artigo. Então, ela fala da criança desenvolver esse autoconhecimento, essa disciplina interior, essa autoconfiança, né? Educar não é moldar a criança de fora para dentro, mas é ajudá-la a crescer em domínio próprio, em coragem, em fé. Então, quando a gente vê as relações dinâmicas, aqui dessas relações consigo mesma, no artigo vai falar que são aquelas relações relacionadas com o movimento do corpo, são as mais elementares, e a gente pode ver elas sendo estabelecidas pela caminhada, depois pela fala, pelo comportamento e movimentos gerais da criança. E que para colocar a criança no caminho de estabelecer essas relações dinâmicas, nós devemos deixá-la brincar. Olha só que coisa boa. Deixá-las brincar com boas brincadeiras, inclusive com acompanhamentos de canto, de cantigas, de roda, de brincadeiras, né? Por isso, dentro do CMC do Crescimento Tranquilo, vocês vão ter ali as cantigas, as brincadeiras, as recitações, tudo muito para que a criança desenvolva os seus 5 sentidos através da brincadeira. Então, a gente já falou sobre isso em alguns dos outros episódios, né? A importância da formação das sensações e dos sentidos das crianças, e para elas desenvolverem tudo isso, elas precisam brincar, elas precisam ter essa oportunidade, elas devem subir em árvore, elas devem nadar, remar, pular, cavalgar, dançar. Eu sei que dependendo do seu temperamento, né, você gostaria que seus filhos fossem mais tranquilinhos, mas acontece que para desenvolver, eles não podem ser tranquilos, eles não podem ser uma criança apática, assim, parada. Não, eles precisam correr, eles precisam pular, eles precisam subir na árvore, se pendurar no galho, porque eles estão desenvolvendo toda uma coordenação motora grossa, motora fina, cognitiva, de equilíbrio, que eles estão sendo treinados nos seus sentidos, né, na própria autoconfiança, na segurança, tipo, até onde eu posso ir numa árvore e até onde eu não posso ir numa árvore, né? Até onde eu tenho esse domínio, onde eu vou um pouquinho com medo. Então, você precisa estimular e dar liberdade para que o seu filho brinque, porque ele vai fazer isso naturalmente. Só que nós matamos esse desenvolvimento das relações dinâmicas das crianças quando nós não permitimos que elas brinquem. Ah, porque ele vai se sujar. Ah, porque ele não pode pular a poça, porque vai ficar cheio de lama, cheio de barro, né, Mari? Então a gente acaba limitando demais, igual aquela aquela
aquele vídeo do Chaves que a gente compartilhou no Instagram, né, lembrei agora do Kiko cheio de boia, assim, várias boias no braço, no corpo, máscara de mergulho, snorkel, e daí ele fala: "Mamãe, posso nadar?" E aí a dona Florinda responde: "Sim, tesouro, mas não vá se molhar." Essa foi Às vezes muito a gente boa. fica como essa mãe. Uma coisa também, Janice, que me lembrou, além da gente ter esse cuidado de deixar os nossos filhos brincarem, de dar para eles essa liberdade, né, com a nossa inatividade magistral, a gente também tem que respeitar quando eles estão naquele momento de talvez construir alguma coisa, das pedrinhas colocar em ordem, quando eles estão ali focados, porque essa concentração desenvolve atenção, ela contribui para o desenvolvimento saudável do cérebro. Então é importante que a gente também não venha interromper eles o tempo todo. "Ah, eu entendo que a rotina acontece, mas o que que a gente faz? A gente dá um aviso, daqui a 5 minutos, bota um timer, simplesmente não arranca a criança daquele momento de concentração que vai ser tão útil, ainda mais quando eles são pequenininhos, que vai ser tão útil para eles na vida adulta. Então, além de deixar eles brincarem, de sepa garantir tempo para brincadeira livre, também certifique-se de que você não está o tempo todo, porque isso faz parte de relação dinâmica de desenvolvimento, é a criança treinar essa concentração e ela também poder ter esse tempinho dela brincar sem ser o tempo todo: "Não, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, limpa aqui, faz aquilo", né, que a gente já falou no episódio sobre natividade magistral. Exatamente, né, Mari. E também à medida que eles crescem ali, ela vai falar dos exercícios, dos jogos que vão treinar a prontidão, a precisão. Então, jogar jogos com as suas crianças que tenham regras, né, ela vai falar jogos com regras devem ser jogados. Ela dá exemplo aqui, né, de cricket, hóquei, coisas da época dela, né. Mas você pode jogar outros jogos que tenham regras, por exemplo, aqui a gente gosta de jogar bastante pega-bandeira, ou jogar taco com as crianças. São jogos que têm suas próprias regras que precisam ser, seguidas ali também, isso também é importante. A Charlotte vai falar também ali do exercício sueco, né, que era desenvolvido nas escolas dela, que tinham muito valor para essa coordenação e também, esse desenvolvimento físico das crianças, mas dentro do CMC nós temos outras indicações, como exercícios de calistenia, e outras plataformas que você tem esses exercícios orientados de forma gratuita também para que você consiga fazer com o seu estudante. Então não é só na pré-escola e na educação infantil que você precisa desenvolver essa relação dinâmica, é o tempo inteiro enquanto eles estão crescendo, né. E Especialmente tem na mais uma relação adolescência. Rapidinho. especialmente, é. Na adolescência, gente, o corpo tá crescendo, tá mudando a coordenação. Eu tenho um adolescente que às vezes não se dá conta que ele já tá tão grande que ele se bate nas portas e a gente precisa continuar proporcionando momentos de exercício para tanto jogos treina muito caráter, aprender a ganhar, aprender a perder, mas eu só queria deixar esse detalhe, adolescentes precisam de exercício também. Exatamente, Mari. E também, dentro dessa relação dinâmica, tá a relação com os materiais, né, a criança aprender a ser útil no trabalho doméstico, no servir a casa, seja no ajudar a retirar a mesa, estender a roupa, lavar a louça, né, ajudando em todos os sentidos, no jardim, na sala, na cozinha, mas também aprender o artesanato, e a Charlotte dá um valor muito importante para o artesanato, em especial no nível 1, onde eles estão aprendendo várias formas de artesanato, para que depois eles mantenham na sua adolescência e juventude os artesanatos que eles se identificaram, né, o bordado, trabalho no papelão, tem famílias que gostam de desenvolver artesanatos com marcenaria, mas quando a Charlotte fala de artesanato, são coisas úteis, né, e de um manuseio geral, então não é aquele recortezinho de aquele picote de papel que a gente chama de artesanato hoje na pedagogia moderna, que depois você joga no lixo. Não, é um artesanato útil que vai ou embelezar ou servir em algo para casa, ou decorar, ou dar de presente para alguém. Então, é um artesanato que a criança vai se esmerar para fazer, porque ela vai presentear, ou porque vai ficar exposto na casa, decorando, ou porque vai ter alguma utilidade para a casa dela também. Então nós vencemos as 5 relações, né, Mari. É isso E aí.
Contem pra gente lá no nosso Instagram ou aqui nos comentários se você já tinha refletido sobre essas 5 relações ou se você tinha entendido de fato o que Charlotte Mason quer dizer ali no prefácio quando ela diz que a educação é a ciência das relações e que nós devemos colocar a criança no caminho para que ela aprenda essas relações. Sabe o que eu acho mais, interessante e profundo de tudo isso? É que você não precisa ficar pensando nessas relações o tempo inteiro, porque se você fizer seguir o método, a filosofia de educação de Charlotte Mason, você já vai estar desenvolvendo elas de todas as formas possíveis, porque quando você olha para os programas educacionais da PNU, quando você olha para os programas educacionais do CMC, do Charlotte Mason em Comunidade, que são desenvolvidos com toda a base filosófica do método de educação de Charlotte Mason, então você vai perceber que a todo momento ela está desenvolvendo essas relações. Ela estabeleceu o estudo, a linha das disciplinas, a forma como você estuda elas, o desenvolvimento delas, para que todas essas 5 relações fossem estabelecidas com um currículo completo. Então, se você quer conseguir viver essa prática de uma forma em que você não precise ficar pensando tudo sozinho, né? Ah, mas como que eu vou desenvolver essa relação, depois aquela relação, depois aquela relação? Você vem para o Charlotte Mason em comunidade, aproveita a Black Friday ainda infinita, onde você vai poder ter acesso vitalício e é somente nessa Black Friday aqui de 2025. Então, se você estiver escutando esse podcast depois de novembro de 2025, você não tem mais acesso a essa Black Friday, mas com certeza você tem oportunidade de ter acesso ao Charlotte Mason em comunidade, que não é apenas um programa educacional, mas é a forma prática como você vai viver a filosofia de educação de Charlotte Mason na sua casa, desde os pilares ali, o fundamento, entendendo como aplicar cada coisa, como formar hábitos e assimilar ideias, que foi o tema do nosso podcast hoje. Isso aí. Então, para reforçar o que a gente falou, essas 5 relações, compreendo que o nosso papel como educador, como pai, mãe, preparar esse ambiente, oferecer oportunidade, não a conexão já feita, porque se a gente já fez a conexão é nossa, não é da criança. Então, para que eles realmente floresçam, né, a gente não pode ficar forçando, mas a gente pode semear com paciência. E uma coisa importante para ressaltar é nós estamos semeando, então as relações não vão acontecer na ordem que a gente quer que elas aconteçam, elas vão simplesmente quando a gente planta no jardim, a gente não sabe qual flor que vai a gente plantou tudo no mesmo dia, algumas flores vão nascer primeiro, outras depois. Então, assim, para Charlotte, as ideias são mais do que simples pensamentos ou informações, elas são forças vitais que têm o poder de moldar a mente, o caráter e a vida da criança. Então, para nós encerrarmos esse episódio, a gente vai compartilhar mais um trechinho do In Memoriam, que é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923. Reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos, In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem a conheceu de perto. Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi, de fato, pelo bem das crianças. Vamos compartilhar o trechinho de hoje. A House of Education, ou a Casa de Educação, fundada pela Charlotte Mason, rapidamente adquiriu uma tradição e um espírito que irradiam por todo o grande sistema de escolas domiciliares que ela desenvolveu, com centenas de crianças e governantas amplamente separadas no espaço, mas unidas em esforço, estudando os mesmos programas, com os mesmos livros e passando por provas enviadas a Ambleside para correção na mesma sequência de séries.